Bom, bora começar, Marcelo, aproveitar a sua presença aqui. O Marcelo ainda tá, claro. Esse luto tem um luto, né, que ele passa, mas assim, a saudade é eterna, a falta é eterna, né, Marcelo? É eterna. Ainda mais nas condições que foram, né? Mais Sim. dolorido ainda, né? É eterno, a gente vai ter que conviver com essa saudade, conviver com as boas lembranças, né? Com os bons momentos do bom, maravilhoso filho que ele era, né? Muito divertido, o Maldinho, nosso amigo. Muitos amigos, muitos amigos. Muito querido por todos. Muito querido. E, assim, em que pesasse o estilo dele de fazer jornalismo, bem encorpado, como a gente diria, de vinho. Combativo. Bem combativo. Mas isso aí, na verdade, era até um motivo de a gente exaltá-lo, né? Mas em que pese tudo isso, assim, nada justifica se foi qualquer coisa nesse sentido do que a gente suspeita, né, Marcelo? Sim. Nada justifica qualquer tentativa, qualquer coisa contra a vida da pessoa, e as pessoas têm que respeitar, têm que saber entender. A gente vive num regime democrático e é melhor no regime democrático, que você tem de bom é o contraponto. Tava vendo ontem um debate sobre essa questão lá do Rio Grande do Sul e dos carros que o governo Lula disse que estava taxando, né? E a Globo colocou que era fake news. E aí, 2 horas depois, foi desmascarada a história, né? Que não era fake news, era verdade mesmo. Sim. Inclusive, o Paulo Marçal deu um cacete na jornalista lá. E um comentarista da Jovem Pan disse o seguinte: olha, o bom disso tudo, porque eles estão... Essa história de fake news, já mandou a polícia investigar e tal. Mas o bom é que a gente está discutindo. E na democracia é melhor ter esses excessos, porque não saber o que é verdade. Do que não saber o que é verdade. O que é mentira. Exatamente. Então, assim, o Maldini, ele fazia um jornalismo bem encorpado, como eu falei, bem combativo. E as pessoas têm que respeitar isso. Tem que respeitar cada estilo. Porque eu percebo em muitos comentários, né, que eu tenho publicações, aí entra as pessoas para comentar, mas eu não me importo, não. Para mim não faz a menor diferença a opinião dessas pessoas. Até porque eu entendo que é a opinião de quem não tem um filho, é a opinião de quem não tem, que é insensível a qualquer situação dessa. Então, eu até entendo eles. E principalmente, né, Marcelo? É a opinião de quem não perdeu o filho. E aí a opinião de quem não perdeu um filho, ou sequer tem um filho, e gente que não tem nenhum princípio. Essa que é a verdade, né? Falam todo tipo de coisa, né? Meu filho tinha os problemas dele, os problemas pessoais dele, da maneira de se divertir, né? E as pessoas querem atribuir a morte a isso. Morreu porque fez isso. Quem mandou fazer isso? Morreu porque mexia com quem não devia. Como se ele merecesse, né? Eles falam como se ele merecesse isso. Mas justiçamento. Né? Mas esse não é o caso. E nada disso vem ao caso. Se ele usou substância para se divertir ou não, se ele estava surtado ou não, se ele denunciou alguém em um blog ou não, isso não justifica, em hipótese alguma, alguém sentar e olhar e deixar uma pessoa se afogar. Não, isso não justifica. E é disso que nós vamos atrás, e é disso que a polícia está atrás, e com a ajuda de Deus nós vamos encontrar a verdade, né? Eu sei que é complicado, porque foram em circunstâncias onde eles tentam passar a ideia de que foi um acidente, uma fatalidade, e é como o deputado Iglesias falou, e não foi. Essa é uma convicção que eu tenho, independente de resultado de investigação, né? Se uma pessoa olha, ali tinha um policial militar. O policial militar ali, ele estava no horário de folga, se divertindo, mas ele é um policial militar, e numa situação dessa ali, ele é o Estado, né? Claro. Ali é um policial militar
treinado para situações como essa, independente de estar de serviço ou não, ele teria que identificar que ali tinha uma pessoa sem a menor condição de pular em uma piscina, muito menos ser empurrado em uma piscina, ser colocado em uma piscina, né? Essa é a verdade. E ele tinha todas as condições, até porque ele estava deixando um plantão, que eu fiquei sabendo, e ele não devia estar tão, né, assim, e ele tinha que ter todas as condições, ele tinha todas as condições de identificar ali a iminência de um afogamento, um risco real de morte. Então, para mim é inaceitável. Inaceitável que um lugar onde tinha 10 pessoas, onde tinha um garçom, onde tinha uma garçonete, onde tinha três homens, a dona, a Rosana, 3 meninas. É inaceitável que eles ali olhando uma circunstância real de morte, eles ficassem apenas inerte, né? Ou então apenas, de estar desesperada, me desesperei. Eu acho que a Rosana tinha que pular de saia e tudo, de vestido e tudo, que fosse. Primeiro porque é uma vida, né? Independente de ser meu filho, é uma vida. E segundo porque é o negócio dela, né? É o negócio dela. Ali morreu uma pessoa na piscina do negócio dela, onde não tem um bombeiro, onde não tem uma licença, onde não tem... Ontem o corpo de bombeiro foi lá, identificou a falta de várias situações de coisas que estavam irregulares para o funcionamento de uma casa onde tem bebida, onde se usa droga, onde é um refúgio para as pessoas se divertirem de maneiras ilícitas. E meu filho estava lá fazendo isso, por isso que busca esses lugares, né? Por isso não tem uma câmera apontada para a piscina, né? Então é complicado. Tem algumas falhas assim que são visíveis, né? Por exemplo, todo local que tem gente circulando e que tem a água, que tem a piscina, tem que ter um bombeiro civil, né? Alguém que esteja preparado para atuar, independente do horário. Tem que estar. E toda casa assim tem que ter um segurança, né? É o último a sair, porque tem o risco de alguém sair sem pagar. Não tinha segurança. Pois é, não tinha, né? O primeiro estabelecimento desse tipo, né? Desse segmento que eu vejo que não tem segurança. O primeiro a contratar. Eu acho que o primeiro profissional a contratar é um segurança, inclusive armado. Justamente para defender ali quem trabalha e, mais do que isso, não deixar ninguém sair sem pagar. Tem muitas falhas, tem muitas brechas aí que precisam ser respondidas, né? E aí muitas. Aí o deputado Iglesio, Marcelo, se você me permite, fez um discurso da Assembleia bem contundente e é mais ou menos isso que a gente está falando, vai de encontro com o que a gente está falando, né? Corrobora com o que a gente está falando. É importante os questionamentos que ele faz aí. Rapidinho, Cláudio, por favor. Maldini foi levado por uma pessoa que ele criticava antes nas redes sociais para uma casa noturna aqui em São Luís. Ele é deixado por todos lá e uma pessoa de 1,75 m morre afogado numa piscina que tem mais ou menos aí 1,60 m de profundidade. São coisas que não dá para entender. E isso está sendo colocado como se fosse uma grande fatalidade. Não foi. Nós estamos falando aqui de um possível homicídio culposo. Ou, eventualmente, investigar até o pré-ter-dolo. Porque como é que a pessoa que leva o Maldini para o local se nega a colocar o Maldini no carro para, a partir daí, deixar o Maldini chegar numa UPA já numa condição de morte? Isso tem que ter uma atenção dos órgãos de polícia, atenção grande, grande. Não dá para simplesmente dizer foi uma fatalidade. O laudo do IML diz, morreu afogado. Não foi nenhum abuso, não foi pelo abuso de substâncias. Não foi o coração que parou. Foi o pulmão que encheu de água enquanto 10 pessoas celebravam numa mesa. Então existe uma omissão caracterizada ali. Então, assim, em respeito à imprensa, eu peço, vocês não podem deixar isso silenciado. Um discurso bem ao encontro do que a gente está falando aqui, né, Marcelo? E o que ele falou aí com relação à piscina,
Uma piscina daquela ali, com certeza não é mais de 1,5 metro de profundidade, né? No máximo ali 1,60 m, no máximo. Ela tem parte funda, parte rasa? Não sei dizer. Mas se for... Pior varia, ainda, piora. Se tiver a parte funda, piora a situação. E aí o cara com quase 1,80 m, né, morrer afogado numa piscina dessa. É bem... São muitas brechas, né? Muitas brechas. E de todos os atores ali presentes, de todos. Desde a Rosana, proprietária, com as suas falhas de funcionamento, né? Podia vender nem bebida lá. Pois é, com suas falhas de funcionamento. Você já teve acesso aos depoimentos? Não, ainda não. Não tem não, ainda não. O advogado vai... Agora que eu consegui um advogado que deve se habilitar hoje, né? Pra gente ficar mesmo a par de tudo e entrar também com as acusações, né? Porque a gente não vai simplesmente tá ali como um espectador vendo as coisas acontecerem e aceitando tudo que colocarem, né? A gente vai buscar realmente a verdade, no mínimo, assim, pelo que a gente percebe, no mínimo teve uma omissão ali. No mínimo uma omissão. Omissão e negligência. Negligência, isso, né? Todos os atores. A Rosana, como eu falei, na questão de não ter um lugar seguro, né? Uma piscina, não ter um segurança, não ter um guarda-vidas, não ter nada. Nada. Ela de não ter, ela ter tido um presente, ter tido a ação de também ajudar pulando ou mandando que suas meninas pulassem para tirar ali uma pessoa que estava se afogando. O policial militar que pulou, tentou, mas ao meu ver não fez de tudo como um agente do Estado ali para salvar uma vida que estava ali realmente numa situação real de morte, um policial treinado. E o principal de tudo, o empresário que levou meu filho até lá, que foi que meu filho foi acompanhado, foi que deu a carona, que foi o Simon Aquino, que segundo uma das testemunhas que ajudou meu filho a sair, essa testemunha disse que gritava pedindo ajuda e olhava para ele e ele sentado estava e sentado ficou, olhando a situação. E tem um relato que quando meu filho disse, estou me afogando, eu tenho um filho, ele simplesmente disse, olha aí, ele já tá bom, tá querendo se aparecer, larga ele aí, que ele já tá bom, tá querendo se aparecer. E quando conseguem tirar meu filho da piscina, já sem vida, que tentam reanimá-lo e não conseguem, decidem levar ele para uma UPA, ele é o primeiro a dizer, no meu carro não vai. Isso são palavras da testemunha que tirou o meu filho da piscina. Certo? E quem o levou? Foi o Alan. O Alan foi uma pessoa que chegou depois, aleatório, não conhecia nenhum deles. Cliente em outra mesa. Exato. Estava sozinho. Indiferente Exatamente. a eles. Isso. Levou no carro dele mesmo e fez de tudo, conversou comigo antes. O depoimento dele está marcado, era para ser ontem, mas os advogados remarcaram para a sexta-feira, né? Para sexta-feira. Amanhã. Eu peço a Deus que o ilumine, que o proteja e que ele mantenha em seu depoimento oficial, mantenha a mesma versão que ele nos contou, porque a versão que ele nos contou é uma versão que dá uma reviravolta no caso. Porque, Matias, quando me avisaram, eles tentaram, a Rosana, eles tentaram passar a ideia de que realmente foi um acidente, né? A princípio... Assim, pelo que você já ouviu dos relatos, claro que você não viu os depoimentos ainda, mas dos relatos, tem contradição entre eles? Tem algumas. Aparente? Tem algumas aparentes. Faltou combinar direito, né? Eles tiveram muito tempo para isso, né? Para combinar, eles tiveram muito tempo. Mas assim, se não fosse o Alan presente lá, Deus colocou ele lá, a gente tem que criar assim. Se não fosse ele, meu filho, quem iria buscar meu filho lá seria o IML. Sim. Certo? Seria o IML. E a versão seria unânime. Nós estávamos nos divertindo, nós estávamos aqui, ele usou muita droga e a gente achou que ele estava banhando. Então todo mundo se divertindo. Quando a gente percebeu, ele já estava boiando. Pronto. Meu Deus, foi uma fatalidade, um acidente, uma coisa terrível. Estamos todos abalados.
Muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Porque E aí... não precisava combinar fora, não tava precisava, todo mundo ali. aí eu ia buscar meu filho, para meu filho se drogou, caiu na piscina e morreu. Até você acreditar. Não, ia me conformar, eu tava chorando em casa. Mas esse fato de levar ele pra UPA, como você falou, do Alan mesmo, tirar ele lá da piscina e levar, isso aí foi o grande despertamento para algo estranho, né? Foi um despertamento e assim, eu já estava tão conformado, com essa situação, que eu fiz um BO informando essa situação. Pois é. Ó, meu filho estava usando... Quando eu te liguei também, né? Você falou exatamente isso. Perdi meu filho para droga, meu filho estava usando entorpecente, passou mal, morreu. Foi. E tem uma situação, Marcelo, que ele perguntou da contradição, que tem o que o médico fala quando ele chega em relação ao estado do corpo dele e o que a Rosana e o empresário e os clientes lá que estavam acompanhando o Maldini falam. Que eles falam que levaram de imediato. O que o médico disse para a família? Que levou aí cerca de 1 hora, 40 minutos, 1 hora, porque ele já apresentava sinais de enrijecimento. Certo? Já tinha iniciado um processo de enrijecimento. Tá? Se ele chegasse enrijecido, era sinal que ele já teria morrido 3 horas antes. Sim. Estava iniciando o processo. Então foi nessa faixa de 40 minutos a 1 hora, que foi o que eles demoraram lá para tirar, né, e massagear e decidir. Aí, quer dizer, tudo errado. Rosa não teria que chamar a polícia. Qual foi o carro que levou ele? Foi um furgão Fiorino, um furgão da Peugeot, de propriedade do próprio Alan. Ou seja, dava para colocar ele dentro da Fiorino, do furgão, e uma pessoa fazendo a massagem enquanto estava em processo de levar para a UPA. E ele foi só? Ele foi com ele? O Simon. Sim. Mas porque o Alan disse que praticamente o obrigou a ir. Porque a princípio ele não queria ir, nem disponibilizou o carro para botar ele. Deixou e foi embora. Aí deixou lá, quem ficou foi o Alan, e o Simon deixou e urgentemente chamou alguém, ligou para alguém para levá-lo de lá. Entendeu? É uma situação bem complicada. Então, muito estranha. Não bate, muito estranho. E como você bem falou, Marcelo, o Alan... ele tá aí de gaiato, entrou de gaiato, né? Com certeza, eu acho que o depoimento dele deve ser o mais importante, porque não deve ser o combinado. E é o que a gente espera. Eu espero a coragem de contar o que a gente sabe que nesse momento tem a família quer evitar que um filho seu se meta em confusão, com polícia, processo que demora. Processo demorado, nome envolvido. Eu sei que é chato para a família, né? Eu sei, mas eu até faço um apelo para que amanhã no depoimento dele... Amanhã o depoimento dele. Que amanhã no depoimento dele ele possa realmente manter a versão, que ele fale a verdade, né? A verdade dos fatos, porque vai ser esclarecedora para nós, para elucidar a morte do meu filho, ele entender que tem uma família aqui que sofre, não é só eu, tem a mãe, tem a família, tem o irmão... Tem 2 irmãos, ele tem um filho pequeno que deixou, tem a mulher. Então é uma rede familiar de amigos muito grande que tem sofrido com essa situação, né? Com essa situação. Então eu praticamente faço aqui um apelo que ele amanhã possa realmente cumprir o seu papel como ele cumpriu, né? Lá no dia do afogamento. Não foi omisso, né? Exato. Marcelo, assim, o evento anterior a isso, né? Eu acompanhei também, conversando com algumas pessoas, fala que eles passaram por alguns estabelecimentos de São Luís e dentre os últimos tinham amigos verdadeiros do Maldini. O Maldini, ele que deu a sugestão de ir para lá o estabelecimento da Rosana, ou ele foi instigado por alguém para ir para lá? Bom, as informações, olha, é tudo muito confuso, tudo muito estranho, tudo, certo? Tudo, parece assim uma coisa daquelas séries. Sim. FBI, né? Sim. Parece, porque a princípio, se não tiver um olhar, como o deputado Iglesias falou, se não tiver uma atenção especial, a coisa vai passar batida.
Se foi um crime, quase um crime perfeito. Quase um crime perfeito. Se não fosse o Alan, seria um crime perfeito. Se foi um crime, né? Se foi um crime. Se não fosse o Alan, se foi um crime, seria um crime perfeito. Mas assim, eu não tenho sombra de dúvida de falar que foi um crime, porque houve omissão. E a negligência. Eu também. Foi um crime. Pronto, foi um crime de omissão. No mínimo. No mínimo. Já para mim, concretizado. Então, o que é estranho? Ele tem esse ponto com o Simon Aquino, no blog dele ele denunciava. Ele já tinha feito outro contato com terceiros, porque tem os amigos que tentam fazer uma aproximação. Ele já tinha tido uma aproximação com o Simon antes, se eu não me engano, pelo menos foi o que eu apurei. E ali naquele momento, o Simon insiste que ele fique. Outros amigos chamam Maldini para ir para um outro lugar. Esses amigos que conhecem Maldini, que sabem que Maldini, quando exagera, são as pessoas que conseguem conter Maldini, que conseguem dar um basta naquilo que ele quer prosseguir, conseguem levar ele para casa. Ele impediu que esses amigos levassem Maldini e disse: ele vai comigo, ele vai ficar comigo. E foi no ponto fraco do meu filho: fica aqui que eu tenho o que tu gosta, que era a droga. Certo? Fica comigo que eu tenho o que tu gosta, quem tem sou eu. E levou meu filho, tá? E foi no carro do Simon. Deixou o carro dele em um posto, né? Justamente, ele fazia isso. Depois que ele cometeu uns vacilos de esquecer onde estava o carro, quando saía. Aí ele ia com os amigos deixavam ele em casa, ele não sabia acordar. Meu Deus, cadê meu carro? Então ele passou a deixar o carro em um lugar e se divertir com os amigos. Depois os amigos levavam ele para casa e estava tudo bem. No outro dia ele ia buscar o carro. Então ele foi com esse Simon, de carona com o Simon, cara. Simon levou ele, estavam bebendo antes, certo? Levou ele para lá. Eu tenho o que tu gosta, eu tenho a droga que tu gosta. Pois é, e um detalhe assim é que ele conheceu o Simon pessoalmente há poucos dias, né? Há poucos dias. Era ali uma... E antes aqui tô olhando aqui no blog dele no dia 1º de agosto do ano passado, né? Eu não sei se tem outra postagem. Tem outras postagens. Tem outra. Depois disso? Eu acho que tem. Depois. Mas essa aqui acho que foi umas 4 postagens. Foi, 3 ou 4. Essa aqui é bem direcionada, né? Ele chama: alô, Polícia Federal, conheça o Simon Aquino, controlador de milhões de uma determinada empresa. E assim, é bem forte o conteúdo aqui. Claro, bem embasado, com documentos. Como era o estilo dele de fazer, praticamente, né? Revela o esquema, né? Praticamente. E aí é muito estranho isso, né? O cara conhece há poucos dias acontece isso. Né? Exatamente. Com ele lá, com ele. Com ele. Sendo que meu filho é o que os colegas falam: tu é louco, cara. Não existe. Maldini sempre pirou e era assim. E a gente continha ele e depois ia para casa. E pronto, e no dia que não tá com a gente, que não tá com pessoas, que tá com esse cara, acontece isso. Quem eram os amigos antes? Rafael, Saraiva, Wallace Braga, essa turma. Todos conhecidos, Não, ele tá falando com quem ele saía. Quem ele saía. Não, eu tô falando no dia. Em outro... Antes de sair com o Simon. Pessoal. Com o mesmo, né? Tava com o pessoal. Esse pessoal queria levar ele para outro lugar. Sim. E o Simon não deixou. É isso que também pesa, entendeu? Pois é, esse não deixou. E Vinícius, eu acho que querendo, já empolgado e querendo também, né, fazer uso do vício dele, optou por ir com esse cara que ele mal conhecia. E eu já encontrei, assim, exatamente as pessoas que você está falando, eu encontrei em algum momento o Maldini com Saraiva, com Wallace, era o pessoal que... O Vinícius, nosso querido amigo Vinícius também, colega. Os colegas de profissão, né? Isso, exatamente. E aí vem o cara e arrasta ele para um outro local que não é o ambiente dele. Convence ele a não ir com os amigos para ir com ele. E esse detalhe que você fala, eu tenho o que tu gosta, geralmente quando uma pessoa ela é alvo de uma denúncia como essa, primeira coisa que ela busca saber assim, quem é ele? Por onde ele anda? O que ele gosta? O que ele gosta? Qual o ponto fraco dele? É aquela história, né? Do Fantástico, né? O que come, o que faz. Isso. Qual o ponto fraco dele? Então, assim, ele tinha o raio-x todo do Maldini. Exatamente, absoluta certeza. Exatamente. Marcelo, como era Maldini, filho? Maravilhoso. Filho... Olha, o Maldini, ele desde pequeno, ele era uma criança vaidosa.
desde pequeno. Desde criança, 3 anos, 4 anos, ele amarrava fio na perna, ele fazia colar de Michelin, pedia Michelin para usar, aqueles cordãozinhos velho. Ele pedia relógio de plástico para usar, desde criancinha, era assim. E sempre foi crescendo, sempre querendo conquistar as coisas e ter as coisas. E eu lá na Assembleia, quando ele criou a idadezinha ali de dirigir, ele tomou a iniciativa de me procurar e dizer que ia começar a ir comigo para a Assembleia, e ainda adolescente. Me acompanhar. Eu não me lembro dele, né? Aí me acompanhar, entendeu? Aí quando ele foi crescendo, ficando mais velho. Era Cardoso com o Luiz Parra. Com os filhos, e eu com, e Marcelo com o Maldinho. E ele chamava o irmão, e o irmão tem outra personalidade, é mais tranquilão, ficava em casa, né? E ele não, ele sempre muito destemido, sempre querendo conquistar as coisas, sempre crescer, ter algo na vida. E ele ia comigo, e aí eu passei a botar ele para abastecer meu blog, né? Então ele fazia os trabalhos, aí, pai, eu quero fazer uma matéria. Aí eu ensinava, fez a faculdade dele de jornalismo, né? Trancou no 5º período, quando ele enganjou mesmo no blog, aí ele começou a ganhar o dinheirinho dele, trancou a faculdade de jornalismo no 5º período, né? E ele disse, pai, eu vou botar meu blog. Eu digo, meu filho, tá no ano de eleição, tá no ano de eleição, eu vou precisar de ti, espera o ano que vem. Ele disse, não, eu tenho que botar agora, porque agora que eu vou fazer os contatos. Tu foi ensinar para ele? Fui ensinar. Não, eu quero agora, porque ano que vem eu já quero que o pessoal me conheça. Sim. Eu digo, então tá bom. Aí ele nem me disse nada, pediu para uma tia, e a tia deu o dinheiro para ele abrir o blog, né, para pagar a construção do blog. Quando eu vi, ele já estava com o blog. E de lá para cá... E tu perdeu o teu alimentador. Aí eu perdi meu alimentador, meu jornalista, mas ganhei um grande parceiro, um grande profissional. O Maldinho me deu muito orgulho, né? Muito orgulho mesmo. Destemido, a palavra que eu daria para ele. O que eu precisava, ele fazia para todos. Ele era um cara solícito. Acima de tudo, né? Solícito. É uma perda inestimável, uma coisa que é uma tragédia. Esse crime, eu chamo de crime porque foi um crime, tá? Deixaram meu filho morrer, entregaram meu filho à própria sorte, ali, diante de todos, deixaram meu filho morrer. Construiu uma família, deu tudo do bom e do melhor pro filho, né? Pois é, deixou um filho, isso, né? Deixou um filhinho de 2 anos. 2 anos, a coisa mais linda, a cara dele. Cara da mãe também, a mãe tá sofrendo demais, toda a família, né? E ele foi esse cara, bicho. Viajou muito, curtiu muito, teve uma passagem por aqui, uma passagem muito intensa. Ele era intenso. Não media esforços para dar um bom e melhor para a família, para viajar, para curtir com a esposa, curtir com o filho, curtir com o irmão, com os filhos. Ajudava a mãe, ajudava o irmão, ajudava a irmã, ajudava os avós. Cara, uma coisa fantástica, entendeu? Infelizmente, nada é perfeito. Ele tinha o problema, né? Ele tinha esse problema. Conversei muito, expliquei muito. Pedi que ele seguisse o exemplo, aprendesse com os erros do pai, que eu também fui um cara que errei muito. Né, tive muitas oportunidades, graças a Deus me estabilizei na vida e tentei passar essa experiência para ele, mas eu também entendi que ele precisava passar por momentos difíceis para aprender com a vida. Mas né? nunca você imaginou que um momento difícil seria esse, um né, momento assim. E quem sabe se esses caras sem coração, esses caras malditos que viram meu filho morrer, tivessem agido, meu filho estaria vivo, e quem sabe seria a grande oportunidade para que ele realmente, passando por um momento desse, uma situação dessa, pudesse despertar, né? E realinhar o direcionamento da sua vida. Assim, eu acompanhei nos últimos dias, sempre tinha contato com o Maldini, e acompanhei recente uma tentativa dele, né, de sair dessas coisas. Ele estava tentando se restabelecer com a esposa, teve um problema difícil aí, e assim, a gente fica muito triste por isso também, né? Porque a gente sabia da dificuldade que era, mas dentro dele havia de vez em quando um sentimento ali e uma tentativa de mudar. Ele buscou um tratamento, buscou um tratamento profissional, psiquiátrico, com medicamento, usou por um tempo, ficou de boa, né? Mas aí
infelizmente teve uma recaída e se não fosse esse cara aparecer e dizer eu tenho o que tu gosta, não estou querendo aqui eximir meu filho de culpa nenhuma, ele era de maior, ele sustentava o vício dele e usou porque quis, ninguém o obrigou a fazer isso, mas a gente sabe que existe, né, as más intenções. E é interessante essa separação que você faz das responsabilidades dele, do estilo de vida que ele levava, da situação que ocasionou a morte, né? Porque a gente está falando aqui, tá assumindo, ele estava usando, estava fazendo o que ele sempre fazia, mas a questão são as circunstâncias que levaram à morte. E aí é onde a gente espera que a polícia foque, né, nessa questão, porque mesmo que não tenha sido ali alguém afogando ele, pelos relatos a gente já dá para perceber isso, mas teve negligência, teve omissão, então tem culpa de alguém nesse processo. Exato. Né? E de repente, talvez, até um sentimento ali de querer que isso aconteça, que acontecesse, né? Acontecesse acidentalmente. Eu não tenho dúvida, né? eu não tenho dúvida disso. Eu estou vendo ali um adversário meu que me ferrou, que atrapalhou meus negócios, que fez eu perder milhões, revelou meu esquema, e eu estou aqui com ele, e ele está ali precisando de mim. É tipo aquela coisa que a gente vê em filme. Sim. Não teve a coisa do Rei Leão, né? Que o cara que tá ali e diz ajuda, e o cara diz pode cair, e cai e morre. Então, precisou da ajuda? Não. Se viver, beleza. Pelo menos... e se viver... Mas se depender de mim... Vamos aqui supostamente dizer que a pretensão dele era essa. E se ele vivesse, teria pelo menos uma imagem vexatória dele e que ele poderia filmá-lo. Ainda tinha isso. Se não fizeram isso. Fizeram. Né? Fizeram. A Rosana filmou meu filho em surto. Filmou. A polícia vai ter acesso a essas imagens. Entendeu? Filmou. Justamente. E isso ela usou para quem prova conversa, dela. Para se defender. Mas olha aí como ele estava doidão. O advogado dela, inclusive, ainda acho que foi domingo, logo em seguida, divulgou todo o depoimento dela, que é justamente o quê? Para dar a possibilidade de combinar versões. Bem ali feita aí a orientação, porque ao mesmo tempo que diz que tem uns vídeos mostrando que ele estava doidão, certo? Ele sugere a ela, manda dizer a ela que ela não viu ninguém em público usar. Sim. Tá entendendo? Sim. Tu entendeu? Tu não viu. Ou seja, tu não foi conivente. Sim. Por quê? Porque tu não viu ele usando. Ela fala isso, viu, Matias? Sim. No depoimento, diz que ele estava em surto por uso de drogas, mas ela não viu ele usando publicamente. Ou seja, se ele usou, não foi aqui, e se ele usou, não foi na frente de ninguém. Tipo, eu não tinha um conhecimento que ele usou. Entendeu? Sim. Isso aí é forte, né? Isso aí é forte e entendeu? Diz muito. Orientação do advogado. Ele estava surtado, usou muita droga. Mas ele usou aonde? Não, eu não vi ele usar. Ela está querendo livrar ali o estabelecimento. Livrar o estabelecimento, dela, né? Livrar a cara dela. Mas aí tem outro depoimento que é importante também, se aconteceu esse fato de ele ter chegado lá e ter ido pro quarto com as meninas ou a menina, sei lá. E aí o depoimento dela também eu acho que é importante, né? Ela não deu, disse que não tinha condição de dar depoimento, parece, ou não falou com Domingos, ou não falou na polícia, eu não sei. O nosso advogado tá se habilitando e vai ter acesso a tudo, é preciso. Disso, né? É preciso, porque tem um relato dela que ela diz que eles não tiveram relações, que ele apenas foi pro quarto para usar com ela e ele desabafar sobre a saudade que ele estava sentindo do filho. Bom lembrar isso aí, né? O filho estava viajando. Estava viajando, A mãe estava auxiliando a irmã, que mora em Santa Catarina, acho que uma cirurgia, não sei dizer ao certo, só fui saber depois o motivo da viagem. Sim. E chegaria na sexta-feira. Né? Vamos fazer o seguinte, o pessoal aqui tá querendo acompanhar, viu, Marcelo? Já você pergunta, Pedro? O Caio Ortilho, vamos ver se a gente coloca ele no ar aí, com imagens, inclusive.
ele participar. Acabei de passar para ele. Sim, Pedro, por favor. O último detalhe daquele ponto anterior que eles vão para lá, que fala eu tenho o que tu gosta, que eles não vão para um lugar público, né? Não vão para um posto de gasolina. Exatamente. Vão para um lugar que é fácil ter acesso se acabar. É fácil, que vai funcionar 24 horas. 24 e horas, é fácil ficar pedindo. Só pedir e o delivery leva. E usar tranquilamente até acontecer o acidente, né? Exatamente. Tudo bem. Exatamente. Tá conseguindo aí? A gente mandou uma... Tá aí, ó. Vem, já o nosso querido Caio Ostilho, nosso colega jornalista, querendo participar também dessa conversa aqui com o Marcelo Vieira. O Caio, é bom a gente falar, é nosso amigo do Maldini, amigo do Marcelo já de muito tempo e também conhecedor dessa realidade, né, Caio? Bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Matias. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Caio. Bom dia, audiência do programa de vocês aí, que é fabulosa. Deixa eu falar uma coisa que chama muita atenção nesse caso do Maldini. São as evidências que não são concretas, como eu escrevi hoje, depois da matéria do Domingos Costas e no Marco 10, né? Onde fica algumas coisas que não condizem com a realidade dessa situação aí, dessa situação, onde eu disse, perturbações devem vir à tona. Eu escrevi, diante das revelações dessa testemunha, que é o outro empresário que estava junto, observa diversos erros a partir da investigação e da autópsia, haja vista que seria preciso o exame cadavérico, a busca de substâncias alucinógenas, uma vez que ninguém surta de uma forma natural como ocorreu com Maldini, pois o mesmo não tomava remédios controlados. Seria providencial saber o que poderia ter sido jogado em sua bebida, tanto nos bares como na casa noturna, principalmente quando de sua estadia em um dos quartos, como a das mulheres. Por outro lado, essa história de não conseguir retirá-lo de uma banheira chamada de piscina é algo esdrúxulo. É necessário que esgote todas as evidências duvidosas. Observa-se aí, Matias, que há algo completamente que não condiz com a realidade. Qual é a profundidade dessa piscina? Que é tão pequena. Maldini era um cara de 1 metro, quase 1,80 m, 1,70 m e tanto. Ele poderia estar muito dopado para se afogar numa banheira. Há de convir com isso, que isso aí é um absurdo. Observa também que por que não foi feito. Ó, tem aquele, não sei o que, Cinderela, tem uma opção de coisa que faz o cara ficar perturbado e essa coisa toda. E também a coisa da matéria, as matérias de Maldini, elas são completamente que levam o cara a se desesperar, ainda mais um cara empresário como ocorreu com o Décio, que é outro caso que é muito, muito difícil de se achar que está tudo elucidado quando não está. Sabe-se disso. Até a própria polícia do Maranhão sabe disso, que não foi elucidado. Sabe, tem consciência disso. Eu espero que esse caso do Maldini não caia da mesma forma. Porque isso é um absurdo, né? Ele foi atraído, isso aí está na cara que ele foi atraído, né? Atraído para alguma coisa. Caio, no mínimo a gente tem falado aqui de uma omissão e de uma negligência, né, Marcelo? Exatamente. No mínimo. Agora o Caio traz uma questão aí que é muito muito de quem estuda psicologia, quem acompanha essas coisas de psicotrópicos, essas coisas todas, que é assim, a droga que ele usa deixa ele mais elétrico, não é o contrário, né? É o contrário. E outra coisa, o surto que você falou, viu, Caio? Se ele tivesse usando medicamentos, aí sim justificaria talvez a mistura, né? Justificaria talvez o surto, mas não... É isso, Caio, que a polícia, conversei com o delegado Ricardo, e ele disse, olha, um ponto muito importante aí é o exame cadavérico.
Sim. que é mais aprofundado. Exatamente. E aí vamos ter a possibilidade de ver quais substâncias vão aparecer nesse exame, né? Se aparecer Por isso que exatamente. outros tipos de substâncias, aí, meu amigo, a coisa pega. Aí é batom na cueca do lado do avesso, porque foi Exatamente. alguém que... Exatamente. Que ele não iria tomar Porque isso, lá né? é para aparecer cocaína E álcool. e álcool. Ah. Se aparecer outra coisa fora disso... Se aparecer qualquer outra coisa fora disso. Ah. E outra coisa, outro detalhe que é muito importante, é que uma pessoa na condição de que Maldini se encontrava, ela jamais poderia entrar numa piscina. E uma vez entrando na piscina, jamais deveria permanecer. Ou no Entendeu? mínimo uma assistência ali. Aquela coisa que a gente fala da exatamente. pessoa especialista um bombeiro civil, alguma coisa assim. Mas é o que eu estou falando, é o que eu venho escrevendo desde o início. Né? Porque, veja bem, um cara da altura de Maldini ficar a morrer afogado numa piscina que talvez não tenha nem 1,5 metro de profundidade, é brincadeira. Gostei desse termo que ele usou em uma banheira. Uma banheira. Né? Uma banheira. Você conhece lá, Marcelo? Não. Não conhece não. Conhece não, Pedro? Ô, Pedro. Rapaz. Não sabia nem. Agora mesmo é que tu faz, né, Pedro? Agora que eu não vou, né? Eu conheço ela quando ela. Antes de falir a primeira vez. Ó, também tá o Caio questionando aí contigo. Viu, Não, Pedro? eu conheci lá no Turu. Aquilo ali é uma banheira. Não, mas não é aqui no Turu, não. Agora- Eu tô muito desatualizado, né? Eu levei um susto no olho d'água. Ah, no olho d'água. Viu, Sim. Matias? Leva 30 minutos para tirar uma pessoa dentro de uma banheira. É brincadeira, né? Quero brincar, né? Não, e a quantidade de pessoas e ali, um policial militar, Caio. Lá, um policial militar. Exatamente. Um Preparado para salvar. Tem muita coisa que está completamente aí equivocado. O advogado de defesa do cara me pediu um direito de resposta com uma nota ontem. Eu dei, mas eu disse para ele, eu vou colocar sim a nota, mas não vou falar nada sobre a nota. Porque eu não concordo que tudo que tá evidenciado nisso. O cara para surtar, para perder o sentido total e ficar bestalhado, não é droga que o cara... É droga braba, para deixar o cara louco. Isso não existe. Isso é tipo dormir Cinderela, esse tipo de coisa que foi utilizado em Maldini. Eu tenho certeza absoluta que não existe esse fato do cara, ou maconha, ou cocaína, ou qualquer uma outra droga, deixar o cara na situação onde estava. Surtado e sem o controle do aparelho locomotor dele, que é a movimentação. O cara, para perder a movimentação, isso é uma droga muito pesada, que anestesia o cara. Uma droga direcionada. Não é uma droga não direcionada. é que deixa o cara eufórico. Marcelo, a relação do policial com o empresário, ela era só de amizade ou tinha uma relação profissional? Porque Rapaz, eu ouvi falar que tem uma relação. O que se diz é que ele foi lá a convite do Simon, né? Porque eu também ouvi falar ali em conversa Exato. com outros jornalistas de que ele seria, inclusive, aqui, comentários que a polícia pode até aprofundar e perguntar, que ele seria a segurança do... Fazia a do segurança quando do ele ia Simon. para as festas, quando estava em festa, alguma coisa assim, ele fazia a segurança dele. Ou seja, tem uma relação profissional. Tem uma relação. É a informação que a gente recebeu também e que ele foi para lá chamado pelo Simon. Depois de uma jornada de serviço. Depois de uma jornada de serviço. Que geralmente a pessoa está cansada, né? Viu, Marcelinho? Sim. Viu, Marcelinho? Uma outra coisa que chama muita atenção dessa testemunha que fala para Domingos Costa, que me deixa com a pulga atrás da orelha, é que esse cara, o sentimento tão grande de ódio, não quis levar o Maldini na rua dele para a UPA. Exato. A gente já comentou aqui, isso é grave. Esse mínimo detalhe chama atenção. Né? O sentimento de ódio. Caio, Marcelo e Pedro, assim, o que a gente percebe, inicialmente, como a gente falou ainda agora, inicialmente, foi uma mistura de droga com álcool, não sei o que aconteceu. Como você me relatou. Exato. Perdi meu filho pra droga, não sei o quê. Mas aí, quando a gente vai conversando mais sobre isso, a gente vai vendo coincidências e contradições que não são poucas.
São muitas que levam... E esse é um tipo de investigação, na verdade, que deveria ser minuciosa com a perícia em celulares, Sim. movimentação de conta, porque no Dr. Peta eu li lá uma questão de um Pix, né? Tem que apurar. Então, eu queria que a polícia civil de homicídios entendesse a dimensão da coisa, que parece ser que eles tentaram fazer parecer um acidente, ou se caminhou para se achar que é um acidente, uma fatalidade, mas que existe indícios fortíssimos de quem é pra gente que vive esse dia a dia, indícios fortíssimos de uma trama. E se não foi uma trama, mas que lá as coisas surgiram e as oportunidades foram aproveitadas, né? Porque tem-se a impressão, não, rapaz, isso aí, quando você não tem esse olhar, né, você vai olhar e vai dizer, rapaz, esse cara já é acostumado a cheirar, era um viciado, ficou doidão, todo mundo lá doidão, e ele se jogou na piscina, o pessoal demorou, ninguém achava, é muito fácil falar isso. Achava e que morreu, ele tava foi isso brincando. mesmo. A família tá atrás, porque família é assim, família não aceita. Isso que eu queria dizer. É muito confortável, né? Isso que eu queria dizer agora. É muito confortável, né? Isso que eu queria dizer agora, Matias, porque não é o caso aqui de Marcelo não estar conformado. Ele mesmo disse que no BO dele, da polícia, ele declarou conformado que foi uma perda para as drogas, mas ouvindo a testemunha, e uma testemunha crucial, que foi o cliente avulso, contradiz tudo. E aí começa a desconfiança. E aqui teve que foi importante, foi o Domingos Costa, que teve lá na Saiu pedra conversando com todo mundo. Teve lá na pedra da UPA e olhou o estado do meu filho, e eu abalado, não tive essa sensibilidade de enxergar isso, e ele disse, olha, o teu filho não morreu de droga, teu filho morreu afogado, ele tá roxo. Foi que eu despertei. E a galera, porra, como foi? Tem que saber se empurraram, se jogou, porque não tiraram, como foi esse afogamento. E a gente correu para homicídios para relatar isso, foi quando se abriu o inquérito. E a gente foi pro IML, porque a gente não ia pro IML. A gente ia pro outro setor, que é muito mais fácil de despachar o corpo. E lá no ML foi feito lá a autópsia, e eu conversei com o legista, e o legista disse, olha, foi afogado. Eu disse, e o coração dele, como estava? O coração dele estava bom, agora era um coração grande. Ele era grandão, era um coração grande, um coração sobrecarregado, com certeza, por conta do uso. Mas ele disse, e ele morreu de quê? O legista disse, ele morreu afogado. Asfixia e afogamento. Asfixia por afogamento. Por afogamento. As pessoas estão usando o termo asfixia e afogamento, mas não foi isso. Sim. É asfixia, causa afogamento. Sim. Asfixia por afogamento. Ele se afogou, o pulmão estava cheio de água. Sim. Marcelo, essas coisas aí que evidenciam, veja bem, um cara que foi denunciado por matérias, qual era o sentido deste cara chamar Maldini para uma noitada e terminar uma noitada numa casa distante de tudo, onde tinha uma piscininha, uma banheirinha, tudo, e botar para subir com uma mulher, e depois descer, e depois a dona do coisa dizer que pode ter sido droga, Droga não leva a surto de você perder completamente o sentido locomotor. Se Maldini se afogou numa piscina, uma banheira de 1,5 metro de profundidade, é porque ele perdeu o sentido locomotor. Não o sentido... Para mim, Caio, esse aí é um dos pontos chaves dessa investigação todinha. Nós estamos, Caio, rapidinho, você me permite, com o nosso querido também colega Domingos Costa, aqui via link, via telefone, áudio. A tela pequena para só permite uma chamada de link de imagem. Mas Domingos, meu amigo, bom dia.
Tá ouvindo direitinho? Bom dia, tá. Tô ouvindo sim. Enquanto me liga, eu tava ouvindo aqui a resposta do Iglesias pro Alessandro Martins. Isso, o nosso querido Gilberto Leda também aqui tá acompanhando a gente. Se a gente tivesse mais link, botava todo mundo. Tem que pagar ali o programa. Vamos fazer o upgrade. Mas assim. Que a mídia não deixe tu passar em branco. Isso mesmo. Mas assim, essa mobilização, Domingos, Marcelo, Pedro e Caio, que a gente está tentando fazer assim aqui, é exatamente por isso. Porque alguém tem que falar, a gente tem que estar todo dia falando sobre isso. Porque, infelizmente, as nossas instituições, elas só funcionam às vezes com a pressão da mídia. Então, se tem uma pessoa que está sendo vitimada, nosso colega, e aqui não é questão de corporativismo, não, aqui é questão de luta pela uma pessoa, para que se faça justiça, se houve crime, a gente tem que pressionar, não é isso, Domingos? É exatamente isso, meu caro Matias, Marcelo, Pedro, professor Caio e aos ouvintes, checkmate. Tem que ser feito exatamente isso, porque tá mal explicado. Tá muito mal explicado. Quando saiu na mídia, saiu nas redes sociais, nas páginas de Instagram, em grupos de WhatsApp, o motivo da morte do Maldini, ou o aparente motivo naquele momento, eu fui o primeiro a me manifestar por esses mesmos meios e nas minhas redes sociais, dizendo que, pelo que eu olhei o corpo do Maldini na UPA do Araçagi, lamentavelmente, também era um amigo meu, ele estava inchado e roxo. E ali, eu que tenho uma relação gigante com o município de Raposa, sei o que é uma vítima de afogamento pela quantidade de praias e de gente que eu já vi afogado na praia. Então eu liguei para o Marcelo, teu filho, desculpe, nesse momento, ele estava com o James Gualhardo, amigo nosso, e eu disse, olha, teu filho morreu afogado. Ele disse, como assim? Eu digo, esses sinais no IML vai dizer exatamente o que eu estou dizendo. Eu sou jornalista, eu não sou perito, eu não sou médico, mas eu conheço aqui os indícios de afogamento. Teu filho morreu afogado. E quando veio exatamente o laudo do IML, ele veio corroborar com o que eu tinha dito ao pai dele e aos amigos, e externado nas minhas redes sociais. O Vinícius Maldini morreu afogado. As circunstâncias da morte, do afogamento do Maldini, preciso ser esclarecido pela polícia. Há uma contradição grotesca das pessoas que estavam lá. Parece que combinaram versões, mas esqueceram de combinar junto. Tem alguém que está divergindo de todos eles, e esse alguém é o Alan. O Alan não estava no grupo que chegou com o Maldini. O Alan chegou depois do meio-dia, ele não sentou na mesa dele, sentou ao lado, naqueles bancos, que chama de banqueta, que fica na frente do balcão. Ele sentou, e o nome dele é Alan Dalmons Lepori, e ele é muito conhecido, que a mãe dele é Jesus Dalmons, e ele olhou tudo, conversei com ele me falou, o Maldini estava falando frases desconexas, e ele ainda chegou, falou com o Maldini, calma, tá tudo bem. A versão de todo mundo, eu pergunto, quando o Alan entra na história? Todos tinham me falado que ele tinha entrado na hora que o Maldini estava na água. Todos, unanimidade. Eu digo, quando entra o Alan? Quando ele está lá na piscina, ele pula. O Alan disse, não, eu não entrei nesse momento. Muito antes, esse rapaz aí, como era o nome dele, eu disse, Maldini, é teu amigo? Eu digo, sim. Eu ainda conversei com ele. Eu olhei ele lá, com a história toda. Não, essa história de que eu cheguei, não existe isso. E tem um fato novo, que eu esqueci ontem de publicar e vou falar para vocês. O Alan, tu me ouve? Vocês me ouvem? Sim. Estamos ouvindo, sim. O Alan, quando ele chega na porta ao lado, se vocês olharem essa imagem que eu coloquei ontem, do lado de fora da chácara, eu coloquei para mostrar essa ruazinha de lado. Bem que assim tem um portãozinho branco, né, em uma rua de terra batida. O meu carro está parado bem aqui na ponta, se vocês forem olharem a imagem, eu tiro foto da frente da casa, né, da chácara. Tem a guarita, o portão da frente, tem o do lado. Esse portãozinho de lado branco, nessa rua de terra batida, quando o Alan bate a porta, que eles ouvem, que eles vão abrir a porta, o Maldini sai correndo por esta porta. E a câmera de fora, se pedirem, mostra, e dos vizinhos também. Ele sai correndo, eu esqueci de avisar isso. Quando o Alan bate a porta,
o portão branco aí que mostra na minha imagem, no final da matéria, lá embaixo no pôster, o Maldini sai correndo. Quando o Maldini sai correndo, na metade do caminho dessa ruazinha de terra batida, o Maldini tropeça e cai sozinho. E as câmeras, que eu estou dizendo, as câmeras podem mostrar, tanto do vizinho quanto do lado, porque a Rosana tem uma câmera aí do lado. Quando ele cai, sai um rapaz lá, que era homossexual, que estava lá presente, sai o Bruno, sai as outras meninas e pegam ele e colocam para dentro. O Alan olha assim, que diabo é isso? Que diabo está acontecendo aqui? Esse cara roubou, saiu correndo, o que foi? Mas é porque ele estava assim em estado, não estava no estado dele. Então eles colocam de volta o Maldini. Ainda tem esse fato que o Alan testemunhou, que esse fato foi escondido depois que eu pergunto pro Bruno Campelo, policial, e o Bruno me fala, teve isso daí mesmo, mas ele correu só um pedaço. Aí eu perguntei, sabe, ele disse, teve isso também, Domingos, ele correu foi muito, uns 100 metros, mas ele correu em torno de uns 50, 80 metros e caiu, ele não chega aí no asfalto, ele não chega a alcançar no asfalto. Quando ele cai, eles trazem ele para dentro, ainda tem esse fato aí ainda, que o Simon depois me diz, a gente ficou com medo de algum carro atropelar ele. E eles trazem o Maldini de volta para casa. Ou seja, essa história de que a Rosana me falou, a Garçom me falou, todo mundo me falou, que o Alan chega e já olha o Maldini na piscina, ele diz, não teve isso não. E na hora que eu entrei, ele saiu correndo e caiu. E isso aconteceu 8 horas, né, Domingos? Foi a hora mais ou menos que Alan chegou. Não, o Alan não chegou 8 horas. Quem chegou 8 horas, em torno de 8 horas, foi o Bruno, sim. O policial. Quem chegou, o Alan chega lá, é meio-dia. Meio-dia. O Alan chega meio-dia. Em torno de que horas tu chegou, Alan? Domingos, eu cheguei, eu já tinha almoçado, fui tomar minha cervejinha, já era mais de meio-dia. Porque ele disse que almoçou em torno de 11h40, meio-dia, ele deve ter chegado lá meio-dia 10, meio-dia 20. E as câmeras, eu tenho um vídeo, eu vou mandar aí para vocês. Eu chego num dia, quando aconteceu, que era meu aniversário nesse dia, 1º de maio. Eu fui lá no local, eu faço uma filmagem geral, do lado de fora. Inclusive, dou um zoom nas câmeras que podem olhar tudo. Porque eu fiquei preocupado nessa história do Maldini sair correndo quando o Alan chega. O momento que o Maldini sai correndo na rua, é o momento que o Alan chega. Que abriram a porta e ele sai correndo, aproveitou e saiu correndo. Então, neste momento, o Alan diz que há uma contradição da versão dos demais, porque eles disseram de que hora o Alan entra na cena da história. Eles disseram, o Alan já vê ele lá na piscina. E o Alan disse, não, eu ainda conversei com esse rapaz, ele estava meio transtornado, ele não estava bem, e precisava de um atendimento ali médico, então ser levado para o hospital, ser alguém da SAMU, mas não. E óbvio, falaram, bora colocar ele num chuveiro. E o Alan me disse, e, inclusive essa versão era bom, mas eu não estava na mesa dele, eu nem opinou, só fiquei olhando a situação. E disseram, não, bora colocar na piscina. Eu disse, Alan, quem jogou ele na piscina? O Alan disse, eu não sei te dizer o nome, mas foi um consenso, ele usou a palavra para mim, abre aspas, foi um consenso entre eles de jogar. Eu digo, quem empurrou foi eles, pegaram e colocaram na piscina. E ficaram, eu digo, e aí? Ficaram olhando. Eu digo, olhando o quê? Olhando se debatendo. Quando perceberam que tiveram feito, abre aspas, me permite a palavra, feito a merda, aí foi que o Bruno foi o primeiro a pular. E o Bruno ficou se desvencilhando lá com ele, tentando levantar, não conseguiu levantar porque o Maldini é forte, é gordo, e ele pula também o Alan. E quando o Alan pula, o Bruno sobe cansado para descansar. Quando o Bruno volta, é que consegue levar ele, já tarde demais. O que a gente... agora, o fato é, quem necessariamente... Quantos agarraram ele? Foi 2, 3, 4? E lá, a única câmera que tem dentro da Rosana, e eu fui à noite que ela me atendeu lá, 2 dias depois do crime, e assim que eu especifico o crime, só tem uma câmera que mostra ao lado do balcão, que é esse vídeo que eu coloquei no blog, que mostra a piscina, a pessoa entrando ali, tem uma câmera mostra essa pessoa descendo, mas no geral não. Eu digo, por que não tem câmera, Rosana? Esse Domingos, aqui a minha casa é para preservar os clientes, eu recebo minhas casas, e ela nem classifica ali como cabaré, como prostíbulo ou boate, não. Ela classifica como casa dela. Ela diz, aqui não tem placa, aqui não tem nada, que vem que eu recebo. Eu digo, e essas meninas aí, elas trabalham comigo aqui. Mas aqui é minha casa mesmo. Aqui é minha mansão, minha casa, que inclusive é alugada. Entendeu? Mas essa situação é preciso que a polícia apure. Quem jogou o Maldini na piscina? E já se sabe que foi uma opção errada. Aí tem um detalhe. A opção seria o chuveiro, que na verdade o correto seria ou polícia ou seria SAMU, o hospital.
Mas e a Rosana mentiu para mim, ela sabe disso. Eu perguntei, olhei para ela, olha para mim. O Maldini foi jogado na piscina? Ela disse não. Eu vou repetir novamente, Rosana. Olha para mim, ela olhou. O Maldini foi jogado na piscina? Ela disse, Domingos, ele não foi jogado. A gente não sabe como ele caiu. Ou seja, estava mentindo desde o início para preservar alguém, preservar a casa, preservar a circunstância, a pessoa que jogou, entendeu? Toda essa situação. O que eu tenho, assim, acho que é importante a gente reforçar, Marcelo, é que a polícia precisa urgentemente pegar todos esses equipamentos, celular, as imagens que o Domingos está citando para a gente aqui, das câmeras que tem por lá, dos vizinhos. E se não fizer isso urgente, a gente corre até o risco, né, de apagar, sei lá. Com certeza, né? Mas eles se recuperam. Matias, deixa eu entender uma coisa aí que o Domingos trouxe, que é uma coisa que mais chama a atenção minha. Por que Maldini saiu correndo da casa? Ele estava com medo de quê? E de quem? Era o surto, né? Que ele disse o surto e aí... A perseguição. As alegações dele, professor Caio, deles, é que ele estava em um surto, tipo um surto psicótico, com mania de perseguição, dizendo que tinha alguém em perseguição, estava falando coisa com coisa. É a segunda versão dele, e ele correu, entendeu? Agora, isso é o que eles estão dizendo. E é interessante colocar até que a polícia diga o contrário, é válido a indagação do professor Caio, no sentido, será que ele não estava brigando com alguém? Será que ele não estava no empurra-empurra? Todo bêbado, todo bêbado é valente de todos os lados. Então, é válido para eliminar essa possibilidade que o professor Caio levanta agora. É importante que a polícia diga ao contrário. Exatamente. Outra coisa, não foi feito no exame cadavérico do Maldini nenhum uso de nenhum tipo de droga. As drogas que são utilizadas por vício, maconha ou cocaína, qualquer uma delas, tampa de crack, não deixa o cara sem as condições do aparelho locomotor. O que é o aparelho locomotor? São os movimentos corporais. Não leva o cara a se afogar numa banheira. O que pode levar são drogas que podem commeter com a questão dele, sonolência, um surto que deixa o cara paralisado com os membros, alguma coisa nesse sentido. Então, é muito difícil entender por que deixaram de botar ele num chuveiro e jogar na banheira. Qual é o sentido de tudo isso? A polícia tem que investigar essa coisa. Olha, o que eu peço é que a gente da mídia não deixe esse caso acontecer como aconteceu. Um caso de Dom Sá e daquele blogueiro do interior que até hoje o caso dele não foi elucidado nenhum. Eu acho que a mídia tem que se unir e cobrar, procurar a igreja cobrar da tribuna da Assembleia Legislativa do Maranhão esse fato. E assim não pode acontecer aqui rápido. E outra coisa, Caio, acompanhar essa investigação. A gente tem que ter alguém do nosso meio acompanhando diretamente essa investigação. Cobrindo mesmo, ouvir o delegado o tempo todo, né? Saber quantas andas, né? O tempo todo. A questão do exame, o exame que você falou, Marcelo? No mínimo 10 dias. 10 dias, né? Esse é muito importante. Amanhã faz 10 dias. Esse é o que vem revelar essa questão levantada pelo Caio. De alguma outra substância presente no sangue. E muito bem. Exatamente essa que eu aguardo. Interessante. Domingos, por favor. Consegue me ouvir? Vamos lá. Desculpa. Bora lá. Esse exame que deve sair realmente, ele deve trazer à luz uma situação seguinte. Se lá for constatado de que o Maldini teve asfixia, que alguém apertou o pescoço dele, o negócio já pega. Para outro lado, eu não entendo, mas uma cariação, a reconstituição do que aconteceu com as pessoas que estavam lá, ela também não ajuda?
voltar. E eu reafirmo que tinha a Rosana leu minha matéria e me retornou, não, Domingos, não está falando a verdade sobre o quê? Não tinha 10 pessoas lá, eu digo, tinha, bora lá. Eu cito todas elas. A garçonete Jace, uma. O contador Anderson Amorim, que chegou com eles e saiu antes do acontecido, 2. O Simon Aquino, empresário que trabalha com prefeituras, 3. O seu segurança pessoal e amigo, policial militar Bruno Campelo, 4. A Rosana, dona do estabelecimento, 5. A Virgínia, ela é moradora da Pirâmide, é ex-gerente da boate antiga, que é amiga dela, me disse que não trabalha com ela, estava lá para se divertir. 6, Virgínia. O Alan Daimos Lepori, 7. Uma garota que estava lá, tatuada, branca, com umas tatuagens, a Bia, 8. Outra garota chamada Índia, que aparece nos vídeos, 9. Um rapaz que é homossexual, que trabalha lá, que deve ser cafetão, 10. E ainda aparecem mais 2 meninas lá, que são também que são garotas que estavam lá na mesa, que tem até vídeo deles, que inclusive ela mostra a última imagem de Maldini no telefone ao fundo. Mostra da camisa lá com a marca que Maldini estava. Então, tinha 10 pessoas. 10 pessoas. Gente, não tem como, se for alguma coisa, algum assassinato, um crime, com 10 pessoas não é possível. Não, com 2 já não é crime perfeito, imagina com 10. Então é muita gente. Eu vejo, assim, a partir do resultado deste exame que deve vir do ML, ele é decisivo e eu vejo uma lentidão por parte da polícia, porque quanto mais tempo, e nós trabalhamos nessa área também política, policial, de apuração de crimes, quanto mais tempo se distancia do dia do ocorrido, mais difícil fica a apuração do delito. Então, como tem mais de 10 pessoas, a cena onde aconteceu uma morte de uma pessoa, como é que ainda tem uma demora 7 dias depois? Eu não sei se estão esperando esse exame, e depois dele pode dizer muita coisa também, né? Mas, enfim. Agora, essa questão, Domingos, da reconstituição, a gente vai pedir. O advogado vai pedir, porque é importantíssimo para entender como é que 2 homens não conseguem tirar uma pessoa de dentro de uma piscina. Uma piscina de 1,50 m, no máximo ali de profundidade. Na banheira, como o Caio citou aí na postagem dele. Bom, pessoal, meu caro Domingos, muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez estar podendo participar do programa de vocês, mais uma vez podendo participar do programa, agradeço. Aí sempre que puder, que eu tiver disponibilidade aqui, posso colaborar com qualquer assunto a ser abordado. Obrigadão, um grande abraço para todos vocês. Valeu, Domingos. Professor Caio, suas considerações, professor Caio. Ô, Matias, o que eu sinto até agora, eu conheço o Marcelo há mais de 25 anos, trabalhou comigo no meu jornal Veja Agora. Ele ainda tinha muito cabelo na cabeça e tudo, era jovem. Maldini era um garoto que eu tinha maior apreço, me escutava muito na Assembleia, eu dava-lhe conselho sempre, era um garoto muito educado, me atendia solícito e muito gente boa. Eu estou muito ainda traumatizado com a morte de Maldini. E eu vejo que as coisas, da forma que estão se conduzindo, né, há uma artimanha para livrar o bem de algo. Eu não concordo que uma pessoa que foi criticada violentamente no blog, mostrando suas falcatruas e com ênfase, de repente convidar um jornalista para uma noitada, a porque se tornou amigo e fiel escudeiro da pessoa. Isso não encaixa. Nunca vai encaixar. Porque o ódio, o sentimento de ódio e rancor no ser humano, ele é passivo de tudo. Então, arquitetar algo contra uma pessoa, para que não chame atenção ou não faça uma coisa mais difícil, é algo que fica muito evidente. Porque leva para uns bares, depois leva para uma casa noturna, distante de tudo e de todos.
e surtar de uma forma que mexe com o aparelho locomotor da pessoa, o cara morrer dentro de uma banheira, afogado, um cara de quase 1,80 m, é brincadeira, não? É subestimar a minha inteligência. E eu não concordo com isso, esse tipo de subestimar a minha inteligência. Eu acho que depois desses anos, mesmo que tenha outros tipos de droga ou não tenha, ainda assim é impossível acreditar que uma pessoa de 1,80 m possa morrer afogado dentro de uma banheira. E os caras levarem 30 minutos para tirar ele de dentro. Pra mim isso é o que é o pior, né? E como a Rosinha mesmo disse no seu depoimento, que só foi chamado o SAMU depois que ela ligou que ela viu que ele estava arroxeado. É brincadeira, né, meu irmão? Isso tudo é brincadeira. Perfeito. Mas eu fico... É isso, Matias. Eu te agradeço pelo espaço de mostrar o quanto eu espero que este caso não caia no esquecimento e nas esparrelas do crime de destruição. Perfeito. Muito obrigado, professor Caio. Muito... Eu te agradeço a vocês, a você, ao Pedro, ao Marcelo pelo espaço. Obrigado pela participação. E Obrigado. agradecer a vocês. Tá, agora então. Fica com Deus vocês. Muito enriquecedora a participação do professor Caio, do Domingos Costa, nessa conversa aqui que a gente está tendo sobre a questão da morte do nosso colega Maldini Vieira e assim, todos os levantamentos aqui apontam para que a polícia se apresse na investigação, no recolhimento de equipamentos. Eu sei que tem aquela coisa de você pode apagar que tem lá nas nuvens, não sei o que tem lá, mas assim, é como o Marcelo falou, quanto mais tempo demorar, mais difícil vai ficar de comprovar, no mínimo, como eu sempre falo aqui, desde que a gente está conversando sobre isso, no mínimo uma omissão e negligência por parte das pessoas que estavam lá, não é isso, Pedro? Isso mesmo, né? O que a gente pede aqui é o mesmo que o deputado Iglesias pediu ontem na tribuna da Assembleia Legislativa. Espero também que outros deputados que tenham apreço à democracia, 2 dias depois foi o dia da liberdade de imprensa, inclusive, importante dizer isso, e que outros deputados também possam dar voz a esse caso que precisa ser esclarecido. Um abraço também à participação dos nossos colegas que acompanharam aí, o Gilberto Leda, o Herbert Saraiva, Noelson, Wesley também ligado aqui. Nosley, né? O Vitor Falcone. Vou colocar aqui rapidinho algumas falas, ó. O Gilberto ligado, Atletas de Jesus, queremos justiça. O Herbert Saraiva na escuta. O Herbert Saraiva, muito amigo do nosso querido Maldini. Todos nós, né? Mas o Herbert é carne e unha. Carne e unha, exatamente. O Noslen, Nilson Coelho Serra, principalmente um policial militar que tem todo o preparo para fazer um salvamento. Concordando com o que a gente está falando. O Wesley, muito suspeito mesmo. O Vitor Falcone, é querer subestimar a inteligência de todo mundo. E o Noslen fala também, tem que apertar esse policial, ele tem muita coisa para falar. E aí o pessoal aqui mais pedindo justiça, queremos justiça, queremos justiça. Esse lugar deveria estar fechado para a investigação. Uma boa observação. Exatamente. E a gente ficou sabendo que a farra lá continuou, não parou não. Não parou, né? Não. Pois é. O Domingos disse, né? Que ela disse que lá não é um estabelecimento comercial, que é a casa dela, que ela recebe amigos. Aí, tu já convidou alguém pra tua casa e tu pegou uma cerveja na geladeira e tu falou assim, é R$10, é 20, é 30. Já? Não. Ah, tá. Fica com cartão de crédito e tal. Ah, tá. O Marcelo foi lá em casa, eu te comprei a cerveja que tomou lá, né, Marcelo? Aqui tem umas meninas aqui que tu pode subir. Só deixa o dinheiro aí. Só deixa o dinheiro aí. Tá certo. Muita cara de pau, né? Muita cara de pau, muito... Tem que apurar, a polícia tem que ir pra cima. Um abraço aos nossos colegas também na sintonia, ó, que tá aqui mandando pelo WhatsApp, o Análio, o Gilberto Mineiro também, e o nosso querido Tiago, o Tiago que é assessor do Iglesias. Muito bem. Valeu, Meninos, até a próxima. Até amanhã.
Até amanhã. Amanhã sextou com elas, uma conversa muito boa em homenagem ao Dia das Mães. Acabamos de apresentar Cheque Mate, o jogo do poder. Reveja o episódio no YouTube e reprise às 18 horas na Rádio Verdes Mares.